Olá, hoje eu vou estudar com você rapidamente o que é gematria. Mas antes eu quero ler um texto bíblico que é a base dessa minha pesquisa. Vamos lá. É o texto de Juízes, capítulo 7, quando o Senhor fala para Gideão levar pessoas, chamar pessoas para participarem dessa guerra contra os midianitas, que estavam assolando Israel durante 6 anos. Né? Sempre quando o povo parava de seguir a Deus, parava de obedecer, Deus levantava primeiro depois levantava um que na época eram os juízes, né? Que iriam julgar as causas do povo, iriam aconselhar, iriam promover justiça. Um tipo de... Né? E durante esses 6 anos, né, de assolação dos midianitas, não houve ninguém que se levantasse, porque não era o tempo. Nós vemos que, né, aqui na Terra, é um tempo. E no tempo certo, né, findando o 6, vem o 7, vem o descanso. Findando o período de construção, vem a conclusão. Findando de luz, vem a paz. E nesse período, Deus levanta um libertador, Gideão, de um homem comum, de uma tribo comum. Aliás, até uma tribo que era das menores. E levanta uma pessoa comum, uma pessoa que tinha baixa autoestima ou tinha um senso de realidade bem apurado, né? Que o Gideão fala, a minha tribo é menor e eu sou o menor da minha tribo. Como é que pode, né? Eu ser escolhido pelo Senhor para poder ser esse varão valoroso aí, vai na tua força para libertar Israel. Como é que é isso? E aí nessa história toda, o Gideão pede uma prova a Deus e Deus concorda em provar, assim, dá um sinal, né? Que é do velo bota assim lá no relento, desculpa, e aí cai o orvalho. Se o orvalho só cair ao redor do novelo e o novelo ficar seco, é um sinal. Aí ele, não satisfeito com esse sinal, porque Deus deu esse sinal, ele pediu o segundo sinal. Então agora faz o contrário, né? Só vai ficar molhado o novelo e a terra vai ficar seca ao redor. E aí Deus confirmou, né? Fez o sinal que ele pediu. E aí, não satisfeito ainda, Deus ainda mandou descer lá no arraial dos midianitas, né? Porque Deus iria dar um outro sinal para ele ali. Quando Deus te chama, ele vai confirmando. Já é a primeira interpretação dessa história, né? E aí Deus deu um sonho ao inimigo. Deus dá um sonho ao nosso inimigo para mostrar que ele é Deus conosco e que que ele está nos usando. Ontem aconteceu algo assim muito interessante na minha casa. Eu estava fazendo um vídeo ao vivo e eu deixei a câmera ligada. Então, quando a câmera está ligada e eu vou tentar entrar ao vivo, eu não consigo, não dá para fazer. Aí eu tive que paralisar.
E meu filho, quando eu fui começar o vídeo, meu filho estava chegando do trabalho. E aí ele pôde ouvir o que eu estava falando. Foi algo que eu comecei a ler ontem e Deus me mostrou na Bíblia uma coisa diferente. E quando foi de noite, eu estava indo, meu filho está congregando numa igreja, eu estou congregando em outra, né? Propósito de Deus para ele na comunidade Nova Unção, que estava sem tecladista, e no Ministério de Louvor, e ele está lá. E propósito de Deus para mim na Igreja da Praia, né? 1,5 km de distância entre uma e outra. E ele, depois que eu ministrei, ele jantou, enfim, se arrumou, foi para a igreja. Eu também me arrumei, fui para a minha igreja, estava caminhando para a minha igreja, que fica no posto 10,5 da Praia do Recreio dos Bandeirantes, e eu moro no 12. Quando eu cheguei no posto 11, Deus falou no meu coração: volta e vai lá na igreja do teu filho. Volta e vai lá no último dia da conferência. Estava havendo uma conferência, né, nessa igreja. Hoje é dia 26 de abril de 2017, quarta-feira. E aí eu voltei. Meu filho nem percebeu que eu estava lá, que eu cheguei, tinha muita gente, aí sentei lá atrás mesmo. Aí um pastor Gilberto, eu não me lembro o sobrenome dele, me perdoe. Lá pelas tantas, e ele falando sobre João 21, sobre a pesca, né? Lá pelas tantas ele toca no assunto dos 153 peixes e do significado dos 153, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Aí eu olhei para o meu filho, mas ele não me viu, ele estava lá na frente, ele não me viu. Mas quando ele chegou em casa, e a gente comentou, porque quando eu fui embora eu sinalizei, dei um tchauzinho para ele, aí ele percebeu que eu estava lá. Aí quando ele chegou em casa, ele falou assim: viu, mãe? Quando ele falou, eu lembrei do que você estava falando. Falei: foi um sinal de Deus para nós. E o texto, que anteontem, na academia de oração, um irmão nosso deu uma saudação em cima desse texto de Juízes 7. Só que a mensagem dele foi no verso 4. Tá? E a mensagem, aí eu fui ler, porque me chamou a atenção aquela palavra. Deus, na terça-feira, me fez, o meu devocional foi em cima dessa palavra, dessa passagem, mas na parte 5. Porque aí, mas eu vou ler o 4, ou melhor, eu vou ler a partir do 2, tá? 7, Juízes 7, verso 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Vou parar aqui um instantinho. A pior coisa é quando nós não reconhecemos a nossa fraqueza diante do problema que nós estamos passando. E aí o Senhor vem e nos auxilia. E aí, em seguida, nós dizemos que fomos nós que fizemos. Não, porque, sabe, a minha oração... Quem é que não conhece gente assim? Não, foi porque eu orei. Não, porque... Ai, gente, eu fico assim para morrer. Como é que pode o homem não se dar conta da sua insignificância diante da ação de Deus? Se você não tivesse orado e Deus tivesse propósito, Ele teria feito. Mas quando Ele atende a sua oração, não é para você pensar: pois é, né? Eu. Não é, pelo amor de Deus, para com isso, gente. Enquanto não reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas,
O homem e Deus resiste, ele só dá graça aos humildes. Continuando a leitura, verso 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Apressadamente. Quando Deus começa a operar, Deus tem pressa. Deus tem pressa na atitude das pessoas, sabe? Levante-se, apronte-se, fique firme, fique de pé, sabe? Não fica demorando a fazer as coisas, não. Segue em frente, vai em frente. E aí, então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas e ali os provarei. Eu penso, na hora que eu li essa passagem, eu me lembrei do batismo. Aí é uma interpretação espiritual, tá? Espiritualizando a palavra. Eu me lembrei de quando nós descemos ao batismo. O que aconteceu com Jesus quando ele desceu ao batismo? Ele não foi provado no deserto? Em seguida, ele foi pelo Espírito Santo ao deserto, para onde Satanás pregou para ele, ou tentou pregar para ele. E ele reconheceu que aquele pregador ali não vinha da parte do Senhor, mas era o tentador, o vil tentador. E aí vale mais um lembrete aqui, né? Mais um parênteses. Tenha discernimento para poder saber quem é que está pregando para você. Que Deus te dê discernimento de espíritos, mas você também fique vigilante, porque o Espírito Santo já está dizendo às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, então, bora lá, onde é que nós estávamos? Aí depois que a pessoa desce as águas, é o início da caminhada. Ainda tem um período de provação para ser aprovado. Então, e tem muita gente que desce as águas e depois, não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de Jesus, porque desceu as águas. Você só começou a caminhada, você não terminou. E só será dada a coroa quando terminar. A salvação só vem no final do bom combate. Prosseguindo, verso 4. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Agora o verso 5. Presta atenção. E fez descer o povo, essa aqui é a versão Almeida corrigida e revisada fiel. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca. Oh! Trezentos homens e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Ok. Está falando aqui que leva a mão à boca, né? Mas ele pode ter se encurvado, não apenas enfiado a mão lá na água e trazido até a boca. Ele pode ter se encurvado, que não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença na interpretação.
Porque o que me chamou a atenção ontem nessa palavra é que eu sempre ouvi dizer que eles foram escolhidos, os 300, porque eles lamberam as águas como cão. De uma certa maneira, quando a pessoa se abaixa para beber, né, ela também está usando a língua lambendo a água como cão. Não é não? Como é que ela vai beber a água ali? Se ela leva a mão à boca, lambendo a água, quando ela abaixa, ela também faz a mesma coisa. Então, isso não era um diferencial. Mas eu tenho ouvido a pregação de que, porque eles não se abaixaram, mas eles ficaram de pé, olhando, vigilantes, foi por isso que Deus os escolheu. E aí eu penso o seguinte, não faz a menor diferença para Deus. Eu lembro do Salmo 127, que Salomão diz assim: se Deus não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Você pode estar vigiando, mas faz tudo. A cidade está guardada porque Deus está guardando a cidade. Porque se Deus não estiver guardando a cidade, você pode vigiar à vontade, você pode ter olho nas costas, você pode ter 1000 olhos. E não vai adiantar nada. Certo? Então, aí eu percebi, tem algo de errado na pregação que eu aprendi, no ensinamento que eu aprendi, de que esses homens foram escolhidos por causa da sua esperteza. Veja bem, lá em cima, Deus qualificou quem deveria sair dos 32 mil, certo? Ele qualificou para que os tímidos e os medrosos, está ali no verso 3. Quem for medroso e tímido, volte. Retire-se apressadamente. E 22 mil entenderam que era com eles e saíram, né? Internacional, o que anda dizendo aqui? Comentário. A marca foi levando as mãos à boca, né? Mas Deus pediu para separar os que beberem água, levando-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. Foi um critério para separar. E por quê? Será que é porque eles eram mais espertos? Será que... Talvez não, porque isso não está escrito na Bíblia. Quando Deus quis separar por qualificação negativa, no caso, ele falou no verso 3, olha, aqueles que forem tímidos e medrosos, esses não vão. Quando ele fala separação, né, de todo aquele que lamber as águas, levar a mão à boca lambendo as águas, que poderiam se encurvado, eles não dobraram, e aí o que eu dobram os joelhos, aí dando para se prostrar diante de alguma coisa. Aqueles não se prostraram, mas eles poderiam ter se encurvado. Então não foi esse o critério pelo qual Deus escolheu essas pessoas. Foi um diferencial, e um diferencial já sabido pelo Senhor. O Senhor de antemão, ele já sabia. Aí sim, pode ser essa questão. Porque isso aí deles terem se encurvado ou não, sou eu que estou conjecturando, tá? E aí eu vou entrar, se eu entrar nessa, eu vou entrar na mesma na mesma observação que me chamou a atenção esse texto ontem, que o Espírito Santo me chamou a atenção. Ele falou, não tem os pregadores não pregam de que esses caras foram escolhidos porque eles eram vigilantes, espertos e tal.
Pois é, e se não foi isso? Então, vamos dizer que eles ficaram em pé. Então já vem uma recomendação, porque os outros se prostraram. Ficar de joelhos é prostrar, é se prostrar, não é? E aí é tão interessante, né? Porque eu vou falando e o Espírito Santo está me chamando a atenção, isso, aquilo, para eu poder examinar as Escrituras. Jesus mandou a gente examinar e não só ler, né? E aí, enfim, e aí o Espírito Santo me falou assim, não foi por isso que eles foram escolhidos, não foi pela postura deles, foi pelo número. Não foram escolhidos 300? Poderia ter sido qualquer número, né, que fizesse a divisão, um número ficasse maior e um número ficasse menor. Né? Se Deus quisesse falar assim, não, eu vou levar, tem muita gente, então eu vou levar menos. Né? Não tinha ficado menos ali, não tinham ficado 10 mil? Em relação aos 135 mil midianitas, que é citado lá em 8, no capítulo 8, verso 10. 135 midianitas, o que são 10 mil perto de 135? Que foi o que sobrou da primeira separação que Deus fez. Não estava bom? Por que tinha que diminuir mais? Por que Deus quis que diminuísse mais? Porque tinha que chegar no número 300. Isso não é numerologia, não. Aí eu vou te explicar por quê. Na Bíblia, eles têm 3 interpretações, tá? Eles podem ser interpretados pela quantidade mesmo, pelo número mesmo, né? E podem ser interpretados, estou abrindo aqui, o segundo sentido, né, que é pelo simbolismo, né? Os números bíblicos, eles têm esse sentido simbólico também, né? O número simbólico é aquele que não indica uma quantidade, mas expressa uma ideia, né? Uma mensagem, né? Por exemplo, eu abri assim vários sites, várias páginas, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para examinar as Escrituras. A Bíblia diz que no paraíso haviam 4 rios, né? Em Gênesis 4:10. O que quer dizer ali sobre por que fala desses 4 rios no paraíso? É por causa do número 4, quer dizer que todo o cosmos era um paraíso antes do pecado de Adão e Eva. Não se trata de um lugar determinado, como pensam alguns que ainda o procuram numa região no Oriente. Né? Trata-se de conhecer os simbolismos do número. Né? Então, nessa segunda leitura, fala sobre, né, o sentido simbólico. Né? Agora, nem sempre é possível saber por que motivo tal número significa tal coisa, tá? Às vezes nós desconhecemos essa associação. Então, deixa eu ver aqui os números, né? Simbolismo, né? Número 1 simboliza Deus, que é um único. Número 2 representa o homem, pois nele há sempre uma dualidade, uma divisão interior, né? Por culpa do pecado. Deixa eu ver aqui. Número 3 exprime totalidade, né? As tentações, as 3 tentações que Jesus sofreu do diabo representam todas as tentações que ele teve. Enfim, números 4 e 5. O 4 simboliza o mundo, o cosmos. Deixa eu ver aqui. O número 5 significa alguns, uns quantos, uma quantidade indefinida, mas também eu já ouvi dizer que o 5 simboliza a graça.
Deixa eu ver aqui. Eu estou fazendo um apanhado aqui. Número 7. Número 7 dizem que representa a perfeição, mas na verdade representa a plenitude, e há uma diferença entre perfeição e plenitude. Tá? Número 10 tem um valor mnemotécnico, ao serem os 10 dedos da mão, 10 mandamentos. Eu também não sei qual é o critério que as pessoas usaram, talvez é um estudo, isso aí tem que ser mais aprofundado. O número 12 significa eleição, por isso fala-se de 12 tribos de Israel. Nós estamos falando da segunda maneira de ler os livros, os números, o significado dos números na Bíblia. A primeira é em quantidade mesmo, falou, sei lá, 30, então é 30. A segunda maneira de interpretar aquele número no texto bíblico é o simbolismo. Por exemplo, o simbolismo do número 40 também representa uma mudança de um período para o outro. Os anos também representam os anos de uma geração, né? Por exemplo, o governo de Saul durou 40 anos, o governo de Davi durou 40 anos. Os jejuns de Moisés, Moisés no Monte Sinai para receber as tábuas, ficou 40 dias e 40 noites. O jejum de Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites. Então, sempre quando Deus quer tratar alguma coisa, uma mudança, né, na Bíblia a gente vê o número 40 aparecendo. Elias peregrina 40 dias até chegar ao Monte Sinai. O profeta Jonas prediz a destruição de Nínive dentro de 40 dias, que é a fim de dar tempo aos habitantes para mudarem de vida, né? Até Jesus jejua 40 dias porque é a passagem da sua vida privada para a sua vida pública. Está explicado aqui. Enfim, o número 1000 significa multidão, grande quantidade. 70 significa, por exemplo, quando Lucas conta que Jesus elegeu 70 discípulos para enviar a todos os lugares, né? Lá no capítulo 10, pode não ser um número real, mas simbólico. Segundo Gênesis 10, o total de povo e nações que existiam no mundo era 70. E pode ser que quando ele falou que Jesus mandou 70 missionários, ele quis dizer que os mandou para que o evangelho chegasse a todas as nações do mundo. Olha que interessante, né? Também João encerra uma mensagem ao dizer que na pesca milagrosa os apóstolos apanharam 153 peixes. Tanto interesse em deixar registrado esse número. Pegou de ser um pormenor de tão pouca importância. Por que deixar? Ele pegou peixes em abundância. Não, 153. 153 era porque na antiguidade, isso é uma das explicações, né? Na antiguidade julgava-se entre os pescadores que 153 era o número de peixes que existia nos mares. Então a mensagem era claríssima para os leitores daquele tempo. Jesus veio salvar a gente de todas as nações, raças e povos do mundo. Eu também ouvi ontem, né, desse pastor Gilberto, quando ele mencionou a questão da simbologia numérica desses 153 peixes, ele diz que 153 também quer dizer eu sou Deus. E aí, mas só que essas duas são as duas leituras, né, bíblicas para os números, a quantidade e o simbolismo. Só que existe uma terceira leitura chamada gematria ou gematria.
O terceiro sentido que o número pode ter na Bíblia é o gemátrico. O que significa isso? Isso é uma particularidade das línguas hebraica e grega, né? Na nossa língua, nós escrevemos os números com um certo sinal, que é o algarismo 1, o 2, o 3. E as letras com outros sinais diferentes, A, B, C, né? Em hebraico e grego, utilizam-se as mesmas letras do alfabeto para escrever os números. É uma mesma representação, né, gráfica. E assim, o número 1 é a letra A, o 2 a letra B. Dessa forma, se somarmos as letras de qualquer palavra, podemos obter sempre uma cifra, né, uma soma. E o número assim obtido se chama gemátrico. E essa possibilidade que as línguas bíblicas, né, tanto o hebraico quanto o grego, né, a Bíblia, ela foi escrita nesses dois idiomas. O Novo Testamento, ele foi, com exceção do Mateus, ele foi escrito todo em grego, né? E o Antigo Testamento em hebraico, com algumas partes em aramaico, que era o siríaco, né? Era a língua falada pelos assírios. Deixa eu ver aqui. Essa possibilidade que as línguas bíblicas ofereciam dava lugar também a jogos engenhosos e entretenimentos, já que cada cifra podia, em cada cifra podia haver uma palavra escondida. Lembre-se que nós estamos falando da interpretação de Juízes 7 pela escolha de Deus por 300 homens. Não é porque eles lamberam as águas, mas é por causa do número 300, porque senão lá atrás os 10.000 já poderiam ter ficado. Tá bom, 10.000 contra 135.000 midianitas, não é? Agora, poderia... tá, tudo bem, não tá bom 10.000, mas entre esses 10.000 deixa eu tirar 15, deixa eu tirar 20, deixa eu tirar 400... deixa eu tirar 1.000, deixa eu tirar 5.000, 4.000 e pouco, né? Então, poderia ter sido qualquer número, se fosse aleatório, se fosse por causa da vigilância. Não, porque se fosse assim, porque eles foram mais espertos, vigilantes, tá, então digamos que 700 foram, e não 300. Digamos que 1.800 foram vigilantes. Não. Deus já havia separado 300 de antemão, antes deles descerem as águas, antes deles serem provados, para Gideão vir. Por que 300? Vamos ver, agora vamos ver o que é a gematria, tá? Ou gematria, né? Gênesis 14 conta a invasão da Palestina por 4 poderosos exércitos do Oriente, que levaram como prisioneiro Ló, sobrinho de Abraão. Quando o patriarca se informa, reúne 318 pessoas, né, para sair em perseguição deles, e consegue derrotá-los e resgatar Ló. Será que eram essas 318 pessoas venceram 4 exércitos mais poderosos da Mesopotâmia? Aí vamos ver a interpretação gemátrica desses 318. Sabemos que Abraão tinha um servo herdeiro de todos os seus bens chamado Eliezer, Gênesis 15, 2. Se somarmos os números que correspondem às letras hebraicas deste nome, nós temos o E, que equivale a 1, o L, 30, o I, 10, o E com acento, 70, o Z, 7, o R, 200. Total, 318.
Então, esses 318 significa que Abraão saiu a combater com todos os seus herdeiros, né? E que os seus herdeiros, isto é, a descendência de Abraão, será sempre superior aos seus inimigos. Olha que mensagem, né? Olha que mensagem. Nós somos herdeiros, nós somos descendência de Abraão pela fé. Por isso que nós temos que examinar as escrituras. Quando você vê 318, saiu com 318, mas Deus estava com ele. Mas qual é a mensagem que Deus queria passar com esse número? Aí nós temos que recorrer à gematria. A gematria é um método hermenêutico para analisar os valores numéricos na Bíblia, né? Porque atrás de cada número pode estar escondida uma mensagem. Ela vamos ver aqui. Tem mais algumas coisinhas aqui, né? Por exemplo, na genealogia de Jesus, divide os seus antepassados em 3 séries de 14 gerações cada. O total, e acrescenta no final, o total de gerações são desde Abraão até Davi, 14 gerações, desde Davi até ao desterro, 14 gerações, desde o desterro até Cristo, 14 gerações. O autor desse estudo aqui, que não se identifica, não está identificado, foi uma pesquisa que eu fiz, entre as outras, né, esse que está lendo, diz assim: ora, isso é impossível, Mateus indica apenas 3 nomes para cobrir os 430 anos de escravidão no Egito, e só 2 descendentes para encher os 3 séculos entre Salmão e Jessé. É que ele confeccionou estas listas artificialmente, de propósito, para que dessem apenas 14 gerações. Você vê que quando tem uma questão de repetição, tem algumas... Você tem que... a interpretação, a hermenêutica, a interpretação do texto bíblico tem que ser muito cuidadosa. Que, por exemplo, às vezes você pega ali... por 6 angústias passará e por 7, né? Tem uma coisa assim, de 3, então assim, isso aí se chama paralelismo numérico. Isso é um estilo literário, é um recurso estilístico, não quer dizer nada. É apenas para dizer, não é que não queira dizer nada, perdão. É apenas para dizer, olha, vai ter muita coisa, você vai passar por muita coisa. É só uma maneira de dizer. Mas vai chegar um dia que vai melhorar o negócio, né? Olha, citando assim, é como se botasse assim, etc, etc, etc. É um recurso estilístico, tá? Aí é uma interpretação literária. Mas aí você chega, tem um número que quer dizer, não quer dizer nada. Peraí, esse número aqui, aí você vai ficar místico, né? Apelar para numerologia. Aí não quer dizer nada. Porque ele só, não é que não queira dizer nada, ele só está se referindo a uma quantidade numérica mesmo. Aí tem os números simbólicos, como eu disse aqui, né? Que, por que 70? 70 palmeiras, porque está falando de todos os povos e todas as nações que existiam na época, né? Mas apontando para a mensagem evangelística de Cristo, que é para alcançar todas as nações e todas as línguas, né? Dizendo que os gentios também estão entrando na graça da salvação. E tem a mensagem passada por números gemátricos. Você vê, foi feita Mateus confeccionou essas listas artificialmente de propósito para que dessem apenas 14 gerações. Por quê? Porque 14 é o número gemátrico de Davi. Tem valor 4, mais V, que tem o valor 6, mais D
que tem valor 4, ele não tem vogal, né? No hebraico não tem vogal, são só 22 consoantes, o alfabeto hebraico, que soma 14. E como se esperava que o futuro Messias fosse descendente de Davi, o evangelista quis dizer que Jesus é o tríplice, foram 3 vezes 14, tríplice Davi, e portanto o Messias total, 3 total, verdadeiro descendente de Davi. O mais famoso jogo bíblico de gematria é apresentado pelo Apocalipse com o número 666 da besta. Apocalipse 13, 18. O próprio livro esclarece que se trata da cifra de um homem, um humano. E quem se oculta por trás dela é nada menos que o imperador Nero, pois se transcrevermos Nero César, em hebraico obtemos N é igual a 50, R é igual a 200, W é igual a 6, N é igual a 50, de novo, né? E Q é igual a 100, S igual a 60, R igual a 200, e o total dá 66. Ele era a besta apontada, né? Enfim, e 300? O que quer dizer 300? Vamos lá. A 21ª letra do alfabeto hebraico é o SH, que fala Shin, né? E ele tem o valor de 300. E ele, quando a gente pega também a palavra Ruach Elohim, ela também quer dizer 300 na soma das letras. E Ruach Elohim quer dizer o Espírito de Deus. Portanto, a 21ª letra do alfabeto hebraico, quer dizer, é usada para simbolizar o Espírito de Deus. E o número 300, biblicamente falando, e colocado de propósito por Deus nessa conta desses homens que foram escolhidos por Deus, né? Deu 300 porque Deus quis falar que quem ia com Gideão, apesar da fraqueza dele, se ele fosse sozinho, ou se fosse com 300 homens, ou se fosse até com os 32 mil, que também era pouco homem diante dos 135 mil midianitas, não é verdade? Mas Jesus quis chegar na conta de 300, para falar que quem ia com Gideão era o Espírito de Deus. Então, que essa mensagem desperte em você o desejo de examinar melhor as Escrituras, de entender melhor quais são os métodos usados para interpretar a Bíblia, os métodos hermenêuticos, para não ficar apenas com aquela explicação daquele humano, porque o Espírito Santo, ele quer te dar revelação. Ele é o Deus que revela as coisas escondidas, o profundo, o oculto, e ele quer fazer isso com você, tá bom? Você fique em paz, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal no YouTube, Dependa de Deus. Se você chega ao canal, se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, você chega ao canal escrevendo Mônica Sampaio, Dependa de Deus. Pode escrever tudo junto, ou youtube.com/Mônica Sampaio, Dependa de Deus. Eu não vou nem editar esse vídeo, tá? Eu vou botar ele direto porque eu tô com outras coisas para fazer, e esse estudo aqui é muito interessante para todos nós, né? Compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, me ajuda a colocá-lo lá na busca que as pessoas fazem no YouTube. Quanto mais você curtir, quanto mais você se inscrever e compartilhar e pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem o vídeo,
mais pessoas vão encontrar essa informação. Se ela foi relevante para você, me ajude nisso, tá? Fique na paz do Senhor.